Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje nós trazemos aqui para você, na nossa sessão podcast, um tema bem importante que é a geometria plana, geometria euclidiana. Vamos falar um pouquinho então sobre a história da geometria. Hoje em dia você tem, né, as figuras geométricas, né, todas prontas e já devidamente organizadas para o seu estudo, né? E você observa essas figuras no seu dia a dia, em tudo, né? Quando você observa padrões na natureza, você já deve ter percebido alguns padrões geométricos. Quando você, desde criança, começa a observar as diferentes formas, né? Até mesmo na observação dos brinquedos ou das coisas do dia a dia, os diferentes formatos. Mas há quanto tempo a geometria plana, né, ela está presente nas nossas vidas? E por que podemos dizer que o Euclides, né, de onde vem o tema, né, vem o nome, geometria euclidiana, por que que ele é considerado o pai da geometria? Você já parou para pensar? Então, nós temos aqui algumas informações interessantes sobre Euclides, que ele é o pai da geometria. Por quê? Ele viveu antes, né, 300 anos antes de Cristo, então faz já bastante tempo, né, que ele produziu a sua obra na época, né, e deixou aí um legado para geometria, principalmente, o seu principal trabalho voltado para geometria, que é a sua obra conhecida como Os Elementos, que originalmente eram 13 volumes, né, e é um dos livros, sem dúvida, mais publicado da história, o segundo mais publicado da história, e porque ele é considerado o pai da geometria, né? Então, sem dúvida, Euclides, ele já fez, né, mesmo sendo numa época assim tão antiga, um estudo, né, sistemático da geometria a partir de elementos bem simples, né? Onde surge aí a ideia de algumas demonstrações onde você pode usar somente alguns axiomas, né? Você já ouviu falar o que que seriam axiomas? Então, nós temos aqui também para você, para compartilhar, o que que seriam os axiomas. Então, o que é um axioma? Então, um axioma é um elemento que não precisa ser demonstrado, uma proposição que não precisa ser demonstrada, né? Quando você pensa em axioma, são ideias fundamentais, elementares, que você pode tomar como ponto de partida. E foi precisamente isso, foi exatamente isso, né, que Euclides fez. Ele tomou como ponto de partida aí noções básicas relacionadas ao ponto, à reta, ao plano, e essas noções básicas, né, foram elencadas e organizadas como axiomas, que são proposições que não precisam ser demonstradas. E aí a gente tem vários exemplos, né, de axiomas, né, como por exemplo aí a questão de como é possível, né, definir uma reta a partir de dois pontos, né? A gente tem axiomas também relacionados com os planos, que você consegue definir também um plano a partir de três pontos que não são colineares, ou seja, três pontos que não estão alinhados, né? Não estão em linha reta, os três, você consegue também definir um plano. Então, tem vários elementos, né? É, vários, várias proposições, várias ideias básicas que Euclides organizou, e ele organizou como, de uma maneira, né, que desenvolvesse uma sequência lógica, né, para uma demonstração, para uma justificação dos principais elementos aí da geometria e fez todo um processo aí de construção, verificação e deixou um legado que até hoje é usado, né, e principalmente na geometria plana quando se estuda, né, desde a sua construção inicial, a sua sistematização por meio de axiomas, você não tem como deixar de falar, né, de Euclides, por isso que a gente pensa aí na geometria euclidiana. E se fala na geometria euclidiana, certo? Então é muito importante que você se debruce sobre esses elementos iniciais e quando for principalmente a ideia, né, de trabalhar em ambientes escolares, estratégias didáticas de ensino, a verificação desses elementos no dia a dia, e hoje em dia com as tecnologias a gente consegue verificar essas diferentes representações geométricas também com a ajuda de vários softwares que são bem úteis para esse trabalho deles aí, que é bastante usado, né? O GeoGebra, mas a gente tem bastante
opção hoje em dia para trabalhar a geometria plana. Mas é uma história longa, né? Porque os povos mais antigos, como diz o próprio nome geometria, que é realmente aí um trabalho relacionado com a divisão de terras, né? Então, os povos antigos, eles já tinham esse trabalho, né, de tarefas do dia a dia relacionado à divisão de terras, que eles já trabalhavam elementos da geometria que nós conhecemos hoje, mas de uma maneira intuitiva, por isso que também a geometria plana, além de ser chamada de geometria euclidiana, muitas vezes também ela é chamada de geometria intuitiva, porque você consegue intuir, você consegue partir de axiomas que são aceitos amplamente, elementos iniciais essenciais, né, fazer todo um processo de construção dos demais elementos, um processo de demonstração, de sistematização de toda a geometria. Então, não somente nos nossos tempos, mas isso já era feito, né, em povos até antes, né, de Euclides, que era 300 anos antes de Cristo, né, viveu nessa época. Outros povos que não tinham tido, né, os elementos, a produção da obra elementos por Euclides, sistematizando algumas demonstrações essenciais da geometria plana a partir dos axiomas, mas ainda assim esses povos já trabalhavam elementos da geometria bem relacionado com a definição, né, da palavra geometria, que seria geo, né, relacionado com terra, e metria, que seria medição de terras, ou, no caso, eles faziam muitas divisões e separações de terras por diferentes objetivos, alguns povos antigos, como, por exemplo, os egípcios. Então, tem uma longa história, e a geometria plana é bem interessante, a gente pensar que não começou agora, né? E a gente tem hoje aí tudo organizado para o nosso estudo, para o nosso trabalho, a gente tem também a ajuda da tecnologia, mas a gente tem também a oportunidade de observar tudo isso na natureza, que é muito interessante e é muito legal. Então, ótimos estudos a todos, um forte abraço e até a próxima.